Don't like Tom. He's a great athlete. I'll admit, I think he's a bigger threat than Alex Pereira, but I've been fighting the best guys in the world my whole career. I've been fighting the #1 contender my whole career. So it's not being a threat that's the issue. I just don't like Tom. I find him annoying, and I stick by that. Alex Pereira, on the other hand, his accolades are incredible. And I think I just beat my 9th world champion. To beat up Tom Aspinall, I don't break a record doing that, or I don't set my record farther ahead doing that. Beating Alex Pereira, that would be my 10th UFC champion that I beat. It just does more for my legacy, and I think the numbers are incredibly high. Americans love Alex Pereira. Brazilians love Alex Pereira. Our UK market is a fairly new market. Brazilian fans have been here since the beginning of time. If I go into a barbershop and ask, do you know Tom Aspinall? No one knows who he is outside of UFC fans. Alex Pereira is a household American star right now. And that's what I'm in it for. I want the big fights. Essa fala do Jon Jones logo após a sua vitória contra o Stipe Miocic nos pesos pesados diz muito sobre o tamanho aí do Alex Pereira para o esporte. E ele tem também um argumento válido de não querer lutar contra o Tom Aspinall. Como ele disse aí, se eu lutar contra o Tom Aspinall, eu vou estar vencendo quem? Eu não estou vencendo um campeão. Não vai agregar em nada em meu cartel. E ele admitiu, o Tom Aspinall é mais perigoso que o Alex Poatan. O Tom Aspinall é perigoso. E ainda por cima, eu vencendo, não vai agregar em nada. Lá na frente, quando forem contar a história dos grandes campeões, a história do Jones estaria que ele venceu 9 campeões. Ninguém ia ressaltar que ele venceu o Tom Aspinall. Não. Agora, se ele vence o Poatan, como ele falou aí no vídeo, cara, ele venceu o lutador do momento. Ele venceu a hype, ele venceu o maior lutador do planeta na atualidade. Ele venceu um campeão, não só um campeão, como um duplo campeão. Ele ganhou no peso médio, ele ganhou no meio pesado e ele é também duplo campeão no kickboxing, no Glory, maior organização de kickboxing do planeta. Olha o tanto de coisa que o Alex Poatan agrega ao cartel do Jon Jones, caso eles se enfrentem e o Jones o vença. E se o Jones perde para o Alex Poatan, ele está perdendo para o maior lutador do mundo no momento. Não é uma vergonha. Agora, se ele perde para o Aspinall, ele está perdendo para um Zé Ninguém. Então vamos colocar tudo aqui em ordem. Depois disso aí, o Dana White já chegou a dizer que a luta estava marcada dele contra o Tom Aspinall, marcou a luta do Poatan contra o Ankalaev. Para mim, tudo isso quer dizer que sim, é verdade, ele vai lutar com o Aspinall no final das contas, mesmo após esse discurso. Mas é com a sua vontade? Não, ele queria o Alex Poatan pelo legado, porque o Alex Poatan é um lutador grandioso. O tamanho do Pereira, cara, é um negócio que a gente ainda não consegue mensurar. Provavelmente a gente só vai ter alguma noção do tamanho do Alex Poatan quando ele se aposentar. Que a gente olhar para a história dele e falar, caramba, esse cara fez tudo isso em tão pouco tempo? Ele fez isso mesmo? E cara, o Alex Poatan ele sempre foi prodígio em tudo que ele fez até hoje. Lá atrás no Muay Thai, que foi o primeiro contato dele com as artes marciais, ele foi campeão de um torneio sem nunca ter lutado. Depois ele foi campeão no Glory, também bem inexperiente. Quando ele venceu o Adesanya 2 vezes, o Adesanya tinha muito mais luta, muito mais experiência que ele. Ele chega no UFC com poucas lutas no cartel. Ele vai e sai triturando um por um e vence o Adesanya, que já tinha mais de 20 lutas em seu cartel e é considerado até hoje o segundo maior peso médio de todos os tempos, perdendo apenas para o Anderson Silva, que é um dos maiores lutadores da história. Ele sobe de categoria e sai vencendo um por um dos caras da categoria de cima, nocauteando de todas as maneiras, com chute, com cruzado, com direto, de todo jeito que você puder imaginar. Então é um lutador assim espetacular, é um lutador que já está na história, já é Hall da Fama do UFC, e é esse que o Jon Jones queria enfrentar. E é óbvio do porquê. Não é porque ele acha o Poatan ruim e o Aspinall bom demais. Não é porque ele tem medo do Aspinall e contra o Poatan seria fácil. Não é isso.
É questão de agregar alguma coisa. O John Jones contra o Alex Poatan, ele iria agregar para o legado em caso de vitória, claro, e iria ganhar muito mais dinheiro. Essa luta iria vender muito mais do que contra o Aspinall, cara. Ele ia ganhar muito mais grana, ia ganhar muito mais relevância. Imagina a quantidade de seguidores que ele não ganharia se ele vence o Alex Poatan. É só olhar lá atrás o exemplo do Nate Diaz, que era um ninguém. Era um Zé Ninguém. Enfrentou o Conor McGregor, a oportunidade que caiu no colo, ele aproveitou, venceu o Conor e olha a popularidade que esse cara conseguiu sem nunca ter encostado em um cinturão da maior organização de MMA do planeta. Então você vê que a passagem de popularidade, cara, ela dá um resultado muito grande. Você vê o próprio Conor também passando popularidade por Khabib Nurmagomedov. Quem é que conhecia o Khabib? Quem é que queria ver o Khabib lutar? Ninguém tava nem aí pra esse cara, pô. Lutou com o Conor, a vida do cara mudou. Então com o Poatan é a mesma coisa. Todo mundo que luta com o Poatan vai ganhar mais dinheiro, notoriedade, mais seguidor, mais tudo. O Poatan traz tudo isso. O John Jones, ele tem mais seguidores que o Poatan, só que são seguidores conquistados ao longo aí de muitos anos. O John Jones está no UFC, se eu não me engano, desde 2011. O Poatan, ele chega perto em quantidade de seguidores, ele chegou em 2021. Então, assim, olha o tamanho que é o Poatan. Tem muito seguidor ali do Poatan para puxar para o John Jones. Ele não é bobo. Ele não é bobo, ele não tem medo de ninguém. Não tem medo do Aspinall, não tem motivo para ter medo. É como ele disse aí nesse vídeo, ele passou a vida inteira enfrentando grandes nomes, enfrentando um campeão atrás do outro, sempre pegando o top 1 dos meio pesados, cara. Então não tem por que ter medo. É que ele chegou no momento de sua carreira que ele quer agora apenas agregar para o legado. Se não for isso, não vale a pena. É como eu falei, pode parecer algo incrível agora ele venceu o Tom Aspinall, só que depois, lá na frente, como eu falei na hora de contar a história, ninguém vai ressaltar que ele venceu o Tom Aspinall. A menos que, por sorte, depois dele vencer aí o inglês, ele se torne um grandíssimo campeão. Aí beleza, a galera lá na frente vai dizer, ó, venceu o Aspinall. Porém, vai ter aquela galera que vai dizer, ah não, quando ele venceu o Aspinall, ele não estava no auge. É igual eu falo com o Conor McGregor, cara. O Conor McGregor, ele venceu o Max Holloway. Quando ele venceu o Max Holloway, ele estava em sua segunda luta dentro do UFC. O Max estava na sexta. E aí até hoje falam, ah, mas o Conor pegou o Max que ainda estava no começo. E o Conor que só tinha duas, pô. Tinha uma, no caso, ia pra segunda. Era o Conor que estava no começo, não o Max. E aí colocam isso, ah não, mas o Max não era o cara do auge, não era o cara do cinturão, o Conor não venceu ninguém. Tem a galera que faz isso. Ou seja, enfrentar o Tom Aspinall nesse momento não significa absolutamente nada de bom para o John Jones. É muita dificuldade, é uma empreitada difícil. Sou fãzaço do John Jones, talvez o maior fã do Jones aqui no YouTube, no mundo, mas eu sei que é uma luta dificílima. Seria o maior adversário de sua carreira. Não que ele seja o melhor. Por exemplo, o Cormier foi muito melhor do que ele. Só que nesse momento, o John Jones fora do auge, enfrentando o Aspinall no auge, é o adversário mais difícil que ele já teria enfrentado. E é um cara que não tem nada. Não tem nada. Por isso, o que eu imagino? Se for para enfrentar o Tom Aspinall, era melhor ele enfrentar o Poatan sem valer cinturão. Deixa o cinturão linear pro Aspinall, é até melhor. Pega o BMF de peso pesado, enfrenta o Poatan, faz história, vai fazendo luta divertida, deixa o Aspinall construir a sua história lá. Caso o Aspinall defenda o cinturão dele 2, 3, 4 vezes, aí beleza. Esse é o momento de pegar o Aspinall. Porque se ele vencer esse Aspinall, ele vai estar vencendo um grande campeão, o maior peso pesado de todos os tempos. Mas se ele vencer o Aspinall de agora, é aquela história do Conor com o Max Holloway se repetindo, como eu expliquei aqui. Ele vai ser o cara que venceu o Aspinall fora do auge. É o que essa galerinha gosta de fazer. Exige do cara que ele lute agora com esse desafio, e depois ele vai lá, passa pelo desafio, e lá na frente vão dizer que não era nada. Essa é a minha opinião. Para mim, o John Jones está certo em absolutamente tudo nessa fala dele aí. Concordo com tudo. Agora eu quero saber de você. Qual a sua opinião? Você concorda com o John Jones? Concorda comigo? Discorda? Tem uma visão diferente? Fica à vontade para vir aqui embaixo no campo de comentários para se inscrever se ainda não for inscrito. Deixa seu like aí se gostou do conteúdo, não vai te custar nada. Clique em hypar para dar aquela moralzinha. Desde já agradeço pela sua ajuda. Tamo junto, valeu e até mais.